Olá pessoas, a aula de hoje é sobre força resultante. Bom, a gente está fazendo uma sequência aí, falamos sobre leis de força, tipos de força, na verdade. Falamos sobre as leis de Newton e em dado momento eu citei para vocês o termo força resultante. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais essa ideia da força resultante. A força resultante ela é a soma de todas as forças que atuam num corpo, mas não é uma soma simples, é uma soma vetorial. Lembrando que força é uma grandeza física vetorial. Então a característica de um vetor é ter intensidade, direção e sentido. Então quando a gente soma duas ou mais forças, a gente tem que somar não só a intensidade delas, mas a direção e o sentido. Então, portanto, a soma de vetores, ou a soma de forças, nesse caso, não é uma soma simplesmente algébrica, é uma soma de números. É uma soma também de direção e de sentido. Eu tenho uma soma algébrica e geométrica. Tá? Já vão entender por quê eu uso esse termo geométrica. Eu separei aqui 3 casos para a gente analisar. Esses 3 casos resolvem a maior parte dos problemas. Tá? Nas próximas aulas eu falo sobre decomposição de vetores, que é o que vai resolver 100% dos nossos problemas, caso vocês tenham que fazer a soma vetorial ou encontrar a força resultante num corpo. Pegando o primeiro exemplo aqui. Primeiro caso, forças paralelas no mesmo sentido. Então imagina aqui duas pessoas empurrando um carro. Evidentemente elas não têm a mesma força, né? Uma é bem provável que tenha uma força maior do que a outra. Então aqui um bloco representando o carro e dois vetores aqui representando as forças, um ligeiramente maior do que o outro. Tá? Como é que a gente começa a transcrever isso para termos geométricos? Né? Eu tenho dois vetores paralelos no mesmo sentido, eles apontam para a direita. Como é que eu vou somar eles dois? Somar os vetores é substituir esses dois vetores por um único vetor que cause o mesmo efeito dinâmico desses dois aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma sequência de vetores. Eu vou repetir o primeiro vetor aqui, o vetor menor, e na sequência dele eu vou colocar o vetor maior. Ou seja, na extremidade do primeiro vetor eu coloco a origem do segundo e faço uma sequência. O vetor resultante é um vetor que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e a intensidade desses dois juntos. Então, para ilustrar com números, vamos supor que eu tenho um vetor aqui que vale 3 newtons e o outro vale 4. O vetor resultante vai ser um vetor na mesma direção e no mesmo sentido que os dois vetores originais, com um valor de 7. Então, portanto, quando eu tenho dois vetores, duas forças paralelas no mesmo sentido, a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido dos vetores da soma, e a intensidade da força resultante é a soma dos outros dois vetores. Vocês devem estar se perguntando, poxa professor, mas falou e disse que a soma de dois vetores é uma soma simples, está aqui. Ó. Isso só acontece nesse caso. Vamos para o segundo caso. Tradicional cabo de guerra, está aqui. Ó. Dois adultos contra duas crianças. É bem provável que esses dois adultos apliquem uma força maior na corda do que essas duas crianças. Então eu estou colocando aqui um vetor maior apontando para a esquerda e um vetor menor apontando para a direita. E aqui está a corda. Ah, mas é um bloco, não importa. É o objeto onde está sendo aplicada a força. Está aqui, ó, um bloco. Tá? Vamos colocar isso da seguinte forma. Eu tenho um vetor com uma intensidade de 4 newtons apontando para a esquerda e um vetor com uma intensidade de 3 newtons apontando para a direita. Quem ganha? O vetor maior. Por quê? Porque ele é 1 newton maior do que o menor. Então, ele ganha por uma diferença de 1 newton. Perceberam?
De novo a razão geométrica. Eu vou colocar a extremidade, aliás, a origem de um vetor na extremidade do outro. Então eu vou colocar aqui, ó, o vetor de 3 newtons. E aqui, ó, esse vetor de 4 newtons está desenhado aqui. O vetor de 3 newtons ele sobrepõe um pedaço do de 4 newtons, mas não sobrepõe tudo. Tá? Então, esse pedaço aqui está sobreposto. A gente elimina ele e sobra esse pedacinho da esquerda aqui, ó, que está em vermelho. Tá? Então, não sei se vocês estão me acompanhando, mas eu estou descontando o vetor de 3 newtons em cima do vetor de 4 newtons. E está sobrando um vetor de 1 newton apontado para a esquerda. Resumindo, o vetor resultante, ou a força resultante, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido do maior vetor da soma. E a intensidade dele é a diferença, o maior menos o menor. Tá? E se o 1 fosse maior que o 2? Inverte aqui, ó, na fórmula. É sempre o maior menos o menor. Tá? Esse índice aqui, 2 e 1, está fazendo referência a esse exemplo aqui. Tá? Mas quando o 1 for maior que o 2, você inverte. Faz o maior menos o menor. Ok? E para finalizar, vamos falar de forças perpendiculares. Então imagina aqui um barco atravessando um rio de uma margem a outra. Tá? Todo rio que se preza tem correnteza. Então a situação é essa daqui, ó, a situação dinâmica é essa. O barco atravessa de uma margem para outra e o rio arrasta o barco numa direção perpendicular. Perpendicular que faz 90 graus. Então aqui, ó, eu tenho a correnteza do rio na horizontal e o motor do barco empurrando na vertical. Então, o resultado dessa ação aqui, dessas duas forças, não é nem vertical nem horizontal. É uma diagonal aqui, ó, nesse meu desenho. Tá? Então, como é que fica o esquema aqui de vetores com números? Tem um vetor vertical aqui de 4 newtons, um vetor horizontal de 3 newtons. Eu tenho que descobrir quanto é a diagonal. O que eu faço? Eu vou deslocar o vetor de 4 newtons para a extremidade do de 3. Então está aqui, ó, o vetor horizontal, na sequência o vetor vertical. O vetor resultante, que é a diagonal do outro desenho, reparem, aqui a diagonal do outro desenho, tá? Se você pegar esse vetor aqui e colocar aqui, desse lado, você forma um triângulo, do jeito que eu estou desenhando lá. Então aqui, ó, você tem um triângulo. E não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é reto. Tá? Triângulo retângulo, eu lembro logo de Teorema de Pitágoras. Essa diagonal aqui, ela coincide com a hipotenusa do triângulo. Então, como é que eu vou descobrir o valor dessa diagonal? Aplicando o Teorema de Pitágoras, está aqui. Ó. Então, resumindo, quando eu tenho forças perpendiculares, ou, de maneira mais geral, vetores perpendiculares, o vetor resultante, ou a força resultante, é a diagonal entre eles. Se eu pegar isso aqui e desenhar um retângulo, eu traço a diagonal. Tá? E essa diagonal coincide com a hipotenusa do triângulo retângulo formado por esses vetores. E eu vou descobrir a hipotenusa aplicando o Teorema de Pitágoras. Então aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá ok? Então, dúvidas, escrevam na plataforma, perguntem que eu respondo para vocês e até a próxima.